Olá, seja muito bem-vindo ao programa Deus Tem o Melhor. É uma alegria estar com você neste momento especial que Deus preparou para nós. Hoje temos um programa repleto de bênçãos. Vamos compartilhar a palavra de Deus, ouvir um testemunho maravilhoso e trazer informações importantes sobre os ministérios e eventos da nossa igreja. Fique conosco até o final. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$ 250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Agora é hora do nosso devocional, um momento especial onde vamos mergulhar na palavra de Deus e receber uma mensagem que vai fortalecer a sua fé. Prepare o seu coração para ouvir o que o Senhor tem para você hoje.
palavra de Deus é viva e eficaz, e nada melhor do que ouvir como Ele tem transformado vidas. Agora, vamos ouvir um testemunho poderoso de alguém que experimentou o agir de Deus. Preste atenção nesta história de fé. Eu semei muita coisa ruim nessa vida. Eu semei muita coisa ruim, muita coisa ruim. Foi muitos anos semeando coisa ruim. Eu não fui um bom pai, eu não fui um pai presente, não fui um pai protetor para proteger meus filhos. Meus filhos cortaram meus pulsos. Há muitos anos atrás, eu tenho cicatrizes nesse pulso e desse pulso aqui. 4 caras, 4 testados, 128 e um cara com a ripa. Então eu tô colhendo muitas coisas ruins. Eu dei 4 paradas cardíacas. 4 paradas. Eu não fui um bom pai, eu não fui um pai presente, não fui um pai protetor para proteger meus filhos. E o que eu posso fazer é orar nos pés do Senhor. Eu semei muita coisa ruim nessa vida. Eu semei muita coisa ruim, muita coisa ruim. Foi muitos anos semeando coisa ruim. E eu só tô há 7 semeando coisas boas. Então eu tô colhendo muitas coisas ruins também. Mas eu acredito que a minha semeadura boa também já está brotando algumas coisas. Deus tem me honrado bastante. E eu vou conseguir colher na presença dEle. É muita dor, é muito sofrimento, mas eu consigo ver uma luz no fundo do túnel. Eu consigo ver o Espírito Santo dizendo, ó, segura que vai dar certo, segura que vai dar certo. Permanecer firme na presença de Deus. Aí os pessoal falam, vende uma imagem, não é fácil, servir a Deus não é fácil. É gratificante, mas não é fácil. Eu não quero deixar bens, eu quero deixar um legado para os meus filhos que eu quero deixar eles pelo menos encaminhados no reino de Deus, porque eles estando encaminhados, eles vão ter prosperidade, Deus vai prosperar, porque eles vão entender que a prosperidade vem do Senhor. Ponto. É isso que eu quero que Deus permita que eu consiga trazer todos eles para o caminho do Senhor. Porque se eu conseguir trazer isso, eu não preciso deixar carro, dinheiro, nada disso, porque nem carro nem dinheiro vai trazer a salvação dele. Mas se eu deixar eles pelo menos encaminhados nos princípios evangélicos, para mim já posso ir mais tranquilo. Cortaram meus pulsos há muitos anos atrás. Ali Deus já falou para mim, mas mesmo assim monstro dentro de mim disse, não, isso não foi Deus não. Eu tenho cicatrizes nesse pulso e desse pulso aqui. 4 caras, 4 testados, 128 e um cara com a ripa. Essa mão, ela ficou só no couro. O que aconteceu lá dentro do hospital? O médico, sabendo que eu ia morrer, não ajeita o coisa cirúrgica que vai gastar material esterilizado. Me botaram numa sala, assim, sem ar condicionado, sem nada, em cima da maca e essa minha mão tava assim, e um balde toc com sangue. A mulher que tava lá, ela falava assim, não fecha os olhos que eu vou ligar pro outro ortopedista pra ele vir e tal. Eu digo, não, tá. E ela saiu de dentro. Eu não conseguia ver ela porque ela tava com aquele negócio, né? Quando eu tava já morrendo já, porque eu lembro que entrou uma de verde, era o médico, ele tava com a mão assim, vestindo aquela coisa verde. E ele falou assim, nós estamos perdendo ele. Ele pegou, bateu assim em cima, bateu mesmo assim, tá. E essa tia disse, não fecha os olhos, só que eu tava com sono. Sabe aquele sono da morte mesmo? Um sono. Daí eu lembro, bem quando eu entrei no centro cirúrgico, gelado, um monte de luz. Daí eu apaguei. Eu dei 4 paradas cardíacas. 4 paradas cardíacas. Voltei, fui entubado, daí eu voltei. Quando eu voltei, não sei quanto tempo foi, não sabe, os médicos falaram que meu irmão não ia, que eu ia ficar aleijado. Porque os tendões foram rompidos, os instrutores que faziam, os condutores que faziam isso. E não tem como aqui, tinha que fazer tudo particular e tal. Aí o cara disse, pai, beleza, eu passei um tempão sem fazer, imagina, uma pessoa que usa a mão para tomar banho, para passar isso aqui, comer. Eu passei um ano sem fazer nada. 0 banho, comida na boca. Tudo eu precisava de alguém. E era Deus, hoje eu entendo que era Deus fazendo eu passar no deserto para que poxa, agora eu vou para a igreja. Não, eu não fiz isso. Eu fui atrás das pessoas que fizeram isso comigo. Só que eu não entendia, eu achava que
tô com sorte nada, sempre foi Deus. E hoje eu tô aqui há 7 anos, vivendo o melhor da minha vida. A Fundação está avançando com as aulas de violão, uma oportunidade incrível para desenvolver talentos e usá-los para a glória de Deus. Boa noite, meu nome é Santo Novelo, sou professor de violão na Fundação Aplique Arão. Nessa noite a gente tá aprendendo sobre os acordes Sol maior, Dó maior e também Mi maior, Lá maior. Estamos aprendendo esses 2 acordes, aperfeiçoando a questão da batida, a questão do ritmo, e o intuito da aula de violão é trazer isso, é trazer alegria, trazer felicidade, trazer a música para dentro de nós, trazer a música como um conceito importante. O lema da Fundação fala de realizar sonhos e plantar sementes nessa geração. Eu, enquanto professor de violão, estou realizando um sonho de poder estar compartilhando daquilo que aprendi, daquilo que eu me esforcei, daquilo que aprendi um pouco, e estou compartilhando esse conhecimento com as demais pessoas, com os demais alunos. E para mim é uma alegria, para mim é uma honra fazer parte dessa equipe da Fundação. É motivo de orgulho. Realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Que testemunho maravilhoso! E você sabia que pode acompanhar tudo o que acontece na nossa igreja através das redes sociais? Siga-nos no Instagram, Facebook e YouTube. Lá você consegue encontrar conteúdos diários, transmissões ao vivo dos nossos cultos e muito mais. Não perca nenhuma novidade. Siga nossa igreja nas redes sociais. E tivemos no final de semana o seminário Fora de Controle, um evento poderoso onde aprendemos sobre como entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Foram momentos de ensino profundo, adoração e transformação. O seminário Fora de Controle tem sido uma grande bênção. Nesses dias Deus tem nos ensinado muito. Tem sido dias de muito ensino da palavra, libertação e cura, onde nós podemos ter a oportunidade de admitir quais são as áreas que estão fora de controle na nossa vida. Que passos nós podemos tomar para que Deus faça uma transformação de fato, de verdade, no nosso viver. Também podemos aprender um pouco de que a gente precisa um do outro. É importante confiar nos nossos irmãos, nos nossos líderes, para nos ajudar nessa jornada. E nós estamos numa jornada para ser curados. Somos livres e libertos em Cristo Jesus, para viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Que dias maravilhosos nós tivemos aqui, né, mergulhando naquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que no processo da vida, em alguns momentos tudo sai do controle, mas nós também entendemos que há necessidade de entregar toda a nossa vida, o controle de tudo nas mãos do Senhor. O caminho da cura, o caminho da libertação e o caminho do milagre sempre será o Senhor Jesus através do sacrifício
da cruz do Calvário. Então vivemos dias extraordinários em Deus aqui e sei que o Senhor marcou algo novo, um divisor de águas a partir dessa terça-feira. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e que o Senhor possa cada dia suprir tudo que você precisa nele, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz. Tivemos 3 dias extraordinários na presença de Deus com um seminário fora de controle. Foi algo extraordinário porque todo mundo tem momentos na sua vida que perde o controle. Controle de quê? Controle das suas emoções, o controle até das situações em que não sabe o que fazer ou como resolver. Mas Jesus Cristo entra na nossa história para nos dar a solução. E foram 3 dias de libertação, de cura, muito mover do Espírito Santo de Deus e estamos felizes pelo que o Senhor fez. Esse é o processo de Deus na nossa vida. Ele cura por dentro para que a alegria extravase no nosso coração. Vocês precisam experimentar isso porque só Ele é a razão da nossa alegria. O amor de Deus não tem fronteiras. Nossa igreja está levando o Evangelho até Chapuri. Veja este trabalho de evangelismo para alcançar vidas, onde jovens foram levar esperança a quem precisa. Olá, queridos, graça e paz, Lauro falando aqui. Nós estivemos aqui, como vocês sabem, nesse final de semana, na missão de evangelismo aqui na cidade de Chapuri. E essa noite tivemos um grupo abençoado aqui na nossa setorial Chapuri, junto com os nossos irmãos, celebrando ao Senhor agora com alegria, com intensidade a Deus e encerrando esse período de missão aqui. E nós queremos dizer aos nossos irmãos de Chapuri que perseverem, que fiquem firmes. Deus vai honrar o serviço de vocês, a perseverança e a fidelidade de vocês. E ao povo da cidade de Chapuri, queremos liberar a graça de Deus, declarar bênçãos de Deus, e nós sabemos que grande é a obra do Senhor nessa cidade. Olá, meu nome é Natan, tenho 20 anos e estou aqui participando do evangelismo aqui em Chapuri da Renovada. Minha experiência aqui no evangelismo em Chapuri tem sido algo de grande crescimento em minha vida. Ver as situações das pessoas, pregar o evangelho, tentar transmitir aquilo que Deus ele já nos deu a capacidade. Sair do meu comodismo, da minha casa. Deus ele me colocou nesse lugar com essa missão. Mesmo que seja apenas 2 dias, mas foi 2 dias tremendos em minha vida. Tanto na minha vida quanto na vida dos meus irmãos que estão aqui nesse lugar. Essa foi minha experiência. Espero que você possa ser tocado por isso também. Possa acender isso no coração de você e começar a sair na rua. Começar a fazer aquilo que Cristo nos ensinou. E agora chegou o momento mais esperado do nosso programa. Vamos receber uma palavra poderosa que vai tocar o seu coração e transformar a sua vida. Abra o seu coração para o que Deus quer falar com você hoje. Hoje nós vamos ouvir sobre o entregue. Entregar o quê? Se entregue para o Senhor reconhecendo que você precisa de ajuda. É muito ruim a pessoa achar que está tudo certo na sua vida, que ele não precisa de ajuda, eu vou conseguir sozinho, eu largo o vício sozinho, problema de casa ninguém pode saber, você não tem que procurar ninguém, um proíbe o outro de falar quando estão gritando por ajuda e socorro,
para resolver uma questão conjugal, uma questão com os filhos, uma questão financeira, uma perseguição de facção até por dívidas, enfim, nós não queremos que os outros saibam que nós estamos na pior. E vai sair daí como? Precisamos pedir ajuda, irmãos. Se saiu do seu controle, é necessário que você entenda, eu preciso confiar em Deus, ok, mas Deus colocou pessoas que são importantes para nos ajudar nesse processo. Por isso que o texto de Provérbios, capítulo 4, 23, ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. O guardar o coração não é esconder dor, não é esconder mágoas, não é esconder feridas, não é esconder pecado. O guardar o coração é mantê-lo saudável. Guarde para ele não se contaminar, guarde para ele não ficar aflito, angustiado, guarde para que ele não fique aberto para qualquer ataque maligno, porque um ferido, a tendência dele é ferir outros, é descontar em pessoas até que nada a ver com a sua história. Por isso, queridos, que a nossa vida, ela precisa estar impactada pela forma como Deus nos cuida, para que a gente possa cuidar de terceiros. Como vamos impactar pessoas se nem a nossa vida Deus impactou? Como vamos impactar e curar pessoas se nós estamos perebento até o talo? Nós precisamos que Deus entre, e isso leva-nos a admitir o que está fora do meu controle. Então eu preciso só saber que eu não tenho controle mais da vida dos meus filhos, eu não tenho controle mais do meu casamento, eu não tenho mais controle financeiro. Admita, perdeu o controle, ok, acabou o mundo? Não. Vamos consertar o que está errado. A Bíblia é um livro tremendo, irmãos, que nos ensina a encarar o problema de frente e não a fugir dele, a ter resistência, robustez para poder assumir, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu preciso que alguém entre na minha história, e isso é saudável, e não esconder é ridículo, porque vai caindo em abismos cada vez mais profundos. Por isso que sair da negação é assumir que tem áreas na vida que precisam ser colocadas diante de Deus. Ontem Fabrícia colocou aqui, quais são as áreas que você precisa admitir, eu preciso de ajuda. E muitas vezes nós não queremos admitir, está na cara, todo mundo está vendo, mas a pessoa finge que está tudo maravilhoso. Sem alegria, sem paz, sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de ir para a célula, sem vontade de vir para a igreja. Uma pessoa dessa está saudável? Claro que não. Precisa de ajuda. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, porque às vezes quando nós estamos sozinhos, nós fazemos coisas, irmãos, para não pedir ajuda. Começamos a nos bater para tudo quanto é lado. O endividado já passou do seu limite de gasto, aí faz outra dívida para pagar esse gasto. Mas aqui não pagou tudo. Aí faz uma terceira dívida para pagar esse mais esse, está devendo 3 agora, e não dá tempo. Faz uma quarta dívida e vira uma bola de neve. Quando ele vê, ele está atolado até o pescoço, ele não sabe mais para onde ir. Ele precisa de uma assessoria, de uma ajuda. Vamos resolver esse problema de outra forma. Mas tem que abrir quais são os seus problemas. Dinheiro é uma delas que hoje tem angustiado muitas pessoas. Veja, irmãos, pense um pouquinho. Você está fazendo alguma mudança na sua casa? Quem já mudou sabe como é um transtorno de uma mudança. Sair de uma casa para outra casa, encaixotar as coisas. Você pode até encaixotar as coisas sozinhos, mas quando vão carregar esses móveis, você precisa de ajuda, sim ou não? Se você quiser levar a geladeira, os armários, as camas, tudo sozinho, não vai conseguir, ainda vai estragar o objeto. Assim é a nossa vida espiritual. Se você tentar fazer tudo sozinho, você vai estragar a sua própria vida, sua saúde e de quem está com você. Isso é óbvio, está na cara de todo mundo. Agora, precisamos
querer realizar essas mudanças. Precisamos querer que o Senhor traga o novo. E para isso eu preciso da ajuda de Deus e também de pessoas. O Senhor não nos fez para viver isolados. Vire para o seu irmão e diga: eu preciso de você. Por isso que o apóstolo João, ele nos ensina que para vencer as nossas batalhas, nós precisamos perder o medo. Ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Em outra versão diz que o verdadeiro amor expulsa o medo. Essa palavra é muito mais forte, porque expulsar é uma atitude sua. Eu não quero. Saia da minha vida, eu não quero viver o medo. Porque o medo, irmãos, ele recua quando o amor se manifesta. Diga aleluias. Quando você está cheio do amor de Jesus, não tem espaço para você ter medo. O Senhor manifesta graça, segurança, poder e vai extravasar em todo lugar. Por isso que a palavra expulsar, ele significa muito mais do que simplesmente tirar. É você entregar aos cuidados de alguém. Se eu pego a minha Bíblia e digo assim: Marlúcia, eu vou deixar aos teus cuidados, eu entreguei para ela, não é mais minha responsabilidade, está nas mãos dela. Ela vai ter que cuidar, porque também não é dela. E às vezes nós não queremos cuidar do que Deus colocou nas suas mãos. Não é seu, não é meu, mas nós temos que cuidar. O que que Deus colocou nas tuas mãos, crente? Diga forte: vidas. São vidas que o Senhor quer que eu e você venhamos a cuidar nessa terra. É muito importante entender que essa é uma revelação forte de Deus sobre entrega. E é isso que Ele quer que você entenda, que você não precisa se preocupar com o que vai acontecer quando a sua vida está completamente retida nas mãos de Deus. O que vai acontecer de repercussão da palavra liberada não é problema nosso. A Bíblia já nos diz que o fruto será dado na estação própria. Amém, igreja? Então não é na hora que nós estamos pregando que a vida vai se render. Ah, meu trabalho foi bom. Não, você plantou, mas vem outro regar, vem outro colher. Aleluias. Nós não vamos levar a honra nunca, irmãos. A honra do trabalho é dele, porque é por ele que nós trabalhamos e é para Ele. Temos que entender isso, que reconhecer que nesse momento da nossa dor, no momento das nossas angústias, precisamos de ajuda. E é aqui, irmãos, que nós entendemos que as nossas fraquezas nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu sou só o vaso. Me usa na vida dessa pessoa. Quantas e quantas vezes o Senhor nos dá uma graça extraordinária para atender demandas da hora que você não sabe nem o que dizer, mas o Espírito Santo coloca a palavra certa na hora certa para aquela necessidade. Isaías 41:6 tem um texto que nós conhecemos muito. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro. Você ficou do lado dele, você esteve perto dele, você disse: esforça-te. Ao outro diz: ser forte, em outra versão. Irmãos, precisamos ser fortes, valentes no meio das guerras. É nessas horas que nós somos testados quanto à nossa fé. A Bíblia conta uma história que é muito conhecida da igreja: Lázaro. Que história tremenda nós aprendemos na vida desse homem, irmãos. Ele estava num povoado pequeno com Marta e Maria, eram amigos de Jesus, caminhavam com Jesus e Jesus gostava do convívio, do relacionamento na sua casa, do sentar na mesa com eles. Era extremamente saudável isso para Jesus. Só que Lázaro adoeceu e Jesus não estava perto dele. Lázaro precisava de socorro, o seu amigo não estava ao seu lado. Agora deixa eu te falar, uma doença quando entra numa casa, aflige a família, ela está no controle da família? Não aflige a nossa alma? Por quê? Não temos o controle. Nós precisamos de alguém que seja da área para acudir. E foi o que deu no coração de Marta e Maria. Cadê o meu médico? Cadê o meu doutor? O meu Senhor? O meu amigo? Eles simplesmente mandaram recado para ele. João
11:11 diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Poxa, Jesus não estava nem aí para o amigo dele. Jesus não ligou, como se Jesus não soubesse a gravidade do clima que estava lá do outro lado. Uma família doente pela doença do seu irmão. Na realidade, nessa hora, Lázaro já estava morto. E Jesus declara: ele adormeceu. Mas fica tranquilo, eu vou lá, vou despertá-lo. Não, tu não entendeu. Ele não está dormindo, ele não é um acamado, ele é um morto. Jesus, fica tranquilo, eu vou até lá. E nós não ficamos, irmãos, porque nós estamos sem o controle da situação. E isso é muito terrível, porque talvez você hoje já tenha perdido as esperanças em alguma área da sua vida. Imagina, até está tudo perdido. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus diz: calma, eu estou aqui, eu vou lá acordar, eu vou lá resolver esse problema, eu vou entrar na tua casa, não está tudo perdido ainda. Ai, irmãos, você não entendeu. Deus não quer que você pense que está tudo perdido nessa área da sua vida, que você não abriu para ninguém, mas que está sofrendo, está lá morrendo, gemendo e chorando e não conta para ninguém. Ele está dizendo: eu estou vendo, eu vou até lá. Mas está na casa do sem jeito para você, para mim não. Não estava na casa sem jeito. Por isso, não perca as esperanças. Diga a pessoa ao seu lado: quando tudo estiver fora de controle, irmãos, saiba de uma coisa: Deus se importa com a sua dor. É tremendo você pensar nisso. Deus se importa com a minha dor. Ele nem sabe que eu existo. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha como é que está a minha vida. Ele sabe exatamente como está a sua vida, crente. João 11:33, ele diz que Jesus chegou naquela casa e ele viu Maria e os judeus que estavam ali, e Jesus, olhando ali, agitou-se o seu espírito e ele se perturbou. Porque era o meu amigo que estava ali, eram as minhas amigas que estavam chorando, era o meu povo chegado. Querido, você é chegado de Deus, você é amado dele. E ele só fez uma pergunta: onde o colocaram? Onde você está colocando a sua dor? Onde você está colocando a sua confiança, igreja? É importantíssimo você entender isso. Jesus perguntou: onde o colocaram? Elas disseram: vem e vê. Ei, chama Jesus para ver onde está doendo aí hoje. Chama Jesus para entrar na tua história hoje. Mas quer resolver sozinho. Não, eu dou meu jeito. Você não é forte o suficiente para vencer essa dor. Por isso que Jesus, quando chegou até aquele lugar, ele chorou. E ele chorou, irmãos. E os judeus disseram: olha como ele o amava. Jesus estava mostrando aqui, irmãos, o quanto ele se importa com tudo que nós passamos. Ele chorou até mesmo pela incredulidade daquelas pessoas em achar que tudo tinha acabado quando eles não tinham feito a tentativa que era a primeira. O Senhor vai levantá-lo dessa cama. Às vezes nós deixamos para buscar Deus por último, depois que já fizemos tudo que nós podíamos fazer, gastamos o que não tínhamos. Aí não tem jeito, seu filho vai morrer, seu marido vai morrer, sua mulher, aí você vai para o desespero: ore pela minha casa. Não é assim? Por isso que Jesus Cristo, irmãos, não estava ali chorando, desesperado por aquela situação. Não era o caso. Ele não estava assim. Ele gostava de Lázaro, ele gostava das meninas, mas ele ficou comovido com a dor delas pela perda do seu único irmão. Era o único irmão que eles tinham. Então veja, ele se importou profundamente. E aqui João, ele narra isso, irmãos, e deixa claro outro momento em que Jesus fica comovido. A Bíblia diz que o menor versículo da Bíblia está escrito: Jesus chorou. Bem pequenininho, 2 palavrinhas, e ali tem toda uma verdade que precisamos guardar. Ele se importa comigo.
Diga isso forte: Ele se importa comigo. É contigo que Ele está importando, por isso você está aqui hoje. Igreja de Jesus, Jesus viveu nessa terra, para quê? Para revelar como Ele desnudou o seu coração diante de nós, para entendermos como funciona o coração do Pai em relação a nós. É tremendo quando você vê o respeito que Ele tem pelo defunto, pela família, pela dor daquela família, mesmo sabendo que aquele homem ia levantar, mas Jesus estava preocupado com o sentimento que estava no coração dessas mulheres. Jesus, irmãos, Ele não está de braços cruzados para você, pode ter certeza, Ele morreu de braços abertos. Ele está pronto para ver aqui: vem cá, meu filho, deixa eu te dar esse abraço, porque Ele se importa comigo e com você. Talvez hoje você esteja sentindo assim, sozinho, e aí precisa perguntar: onde está Deus nesse momento da minha dor? É como se você estivesse dizendo: tu não existe, porque olha como eu estou sofrendo. Crente, deixa eu te falar uma coisa: o fato de você passar por privações, ou eu também passarmos por dores, não quer dizer que Deus não se importa por nós, conosco. Deus, Ele está muito interessado que nós sejamos amadurecidos através da dor. A dor, o sofrimento, ele vem para estar amadurecendo a nossa personalidade, nosso caráter, a nossa vida com o Senhor. E é importante entender isso, que cada aflição, cada angústia, cada dor que passa no nosso coração, o Senhor está nos fazendo crescer. É como nós crescemos na graça e no conhecimento, porque passei por uma dor e Ele trouxe livramento, passei por outra dor, outro livramento, que não veio dos meus braços, do meu esforço, veio dEle, e cada vez você vai crescendo na fé, sabendo que não há impossíveis para Deus, aleluias. Em qualquer área, Ele vai te levantar. Ele vai mover os céus se necessários, mas Ele vai manter seus filhos de pé. Por isso que quando tudo estiver fora de controle, ouça Jesus te chamando para a vida. Ouça, irmãos, abre teus ouvidos. A Bíblia diz no verso 11, 43, na segunda parte: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora, aleluias. Foi um brado que ecoou tremendamente, irmãos. E Jesus disse do lado de fora. Ele estava lá fora declarando essa palavra: venha para fora. O que era um sepulcro, irmãos? O que é um sepulcro? É um lugar sem esperanças. É um lugar do nada, já acabou a vida daquele, acabou tudo. Que acabou na tua vida, que você fica resmungando e repetindo tantas vezes: eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais esse homem. Mentira! O diabo planta essa mentira nos teus ouvidos para você desfazer sua aliança. Não acabou. O lugar sem esperança que nós temos, sepulcro é um lugar de choro, é um lugar de dor. Sepulcro é um lugar de desespero de muitas. Eu vi o desespero daquela mãe enterrando 2 filhos, agora recente, e um marido que também se foi. Que terrível essa tragédia, que dor, porque ele não suportou a dor da traição. E Jesus suportou. E nós não queremos suportar para perdoar. Entramos em desespero. Quantas pessoas desesperadas, porque um namoro se acabou. Que onda é essa? A razão da tua vida não é essa. Irmãos, nós não podemos transferir dor ou esquecer do que nós fizemos. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele é o primeiro. Não é o marido, não é a mulher, não é filho, não é nada. É Jesus acima de tudo. Talvez hoje as coisas saíram do controle da sua vida, irmãos, de uma forma que você está como num sepulcro, num lugar onde não tem mais esperança. Está num lugar onde você olha: Senhor, já está aí de 4 dias.
Mas Jesus, ele traz Lázaro da morte para a vida. E é tremendo, irmão, lembre-se disso. Não há, ou tudo é possível para Deus. Tudo Deus pode fazer. Ele diz em Lucas 18, 24, que o impossível é para os homens, mas o possível é para Deus. Não importa qual é a dimensão da sua dor ou problema que enfrenta, tudo é possível para Deus. O que está fora do seu controle, do meu controle, nunca saiu fora do controle de Deus. Ele está sempre segurando as cordas, esperando até quando você vai querer fazer tudo sozinho. Porque não entrega, porque não coloca nas minhas mãos, porque não deixa eu fazer. A vida de Jesus, irmãos, ela vem para nos ajudar, para nos manter firmes diante dessa dor, porque Ele prometeu para mim, não foi dor. Ele diz, tereis a abundância. Eu vim para que tenha vida, e na outra versão, vida plena. O que é vida plena? É uma vida superior a que nós já imaginamos viver. É uma vida abastecida em todas as áreas da nossa vida. Por isso que quando tudo estiver fora de controle, obedeça o chamado de Jesus. Qual foi o chamado de Jesus? Lázaro, saia! E o morto obedeceu, irmãos. Olha que tremendo isso. Diz a Bíblia no verso 44 que o morto saiu com as mãos e os pés atados, com faixas de linho e o rosto envolto em panos. Eu imagino Lázaro assim, andando, saindo todo atado com as faixas. Mas aí ele ouviu, ele obedeceu, ele saiu, ainda que não tivesse na sua liberdade plena. Sabe por quê, irmãos? A cena era extraordinária. Ver um morto saindo já é fora da real, não importa como ele está, mas ele estava andando com as suas pernas. O morto ouviu a voz de Jesus, e aquela voz ali, irmãos, foi um poder que revelou que Ele está pronto para te tirar do sepulcro que você entrou. Mas você tem que sair com os teus pés, com a tua vontade de entregar para Ele nas suas mãos. Não é algo que eu vou fazer, toma então, não tenho o que fazer. Não, toma confiando, toma Senhor, é tudo teu. Nós precisamos entender que diz Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como o homem prudente que construiu a sua, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O problema é que nós ouvimos, mas não praticamos. Ouvimos, mas não fazemos o que Ele manda fazer. Queremos continuar fazendo do nosso jeito. E não vai, irmãos. Pense nisso, a voz de Jesus, Ele abre o sepulcro. E mais do que isso, é a sua obediência que te tira de lá. Ele abriu a porta da morte para que ele voltasse, mas se Lázaro não obedecesse a voz, ele ia continuar lá naquele buraco. Nós temos que querer sair daquele lugar. Quando tudo estiver fora do seu controle, receba a ajuda das pessoas que Deus enviou. Pare de ser orgulhoso, orgulhosa, receba ajuda. Porque só querem mudar a tua realidade, só querem te ajudar a vencer. Quando Lázaro sai lá, o que Jesus diz? Tire as faixas deles. Quem que tirou? Foi ele? Ele ficou lá se batendo para sair? Não, outras pessoas foram lá para desatar aquele corpo enfaixado. Tinha nos pés até na cabeça. Ele estava enfaixado, mas não foi ele quem tirou as faixas. Precisamos de pessoas para tirar as faixas que envolvem a nossa história, irmãos. A voz de Deus trouxe a vida, sim, a voz de Jesus trouxe a vida, sim, mas ele precisou de ajuda. Para tirar a pedra, para tirar as faixas, ele precisou de ajuda para poder ser visto outra vez. Lembre-se, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoa na jornada da cura. Não andamos sozinhos, crentes. Não vamos conseguir fazer nada sozinho. Por isso que o irmão de Jesus, Tiago, ele nos revela o poder de caminhar com pessoas.
de Deus. Tiago capítulo 5, verso 16. Ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para o quê? Serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu preciso falar para alguém para que ore por mim e eu seja curado. Não, mas eu oro e Deus me abençoa. Mas a oração de um líder na tua cabeça, meu irmão, faz toda a diferença. Ele foi ungido para exercer essa função. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Por isso você é salvo quando você entrega a sua vida para Jesus, não fica com ela aqui retida. Não, eu sou de Jesus, mas a vida é minha. Entrega a tua vida para Ele. Permita que Ele entre nessa causa. Queridos, João 12:9, ele diz assim, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. O que aconteceu com aquela comunidade inteira? Elas foram lá ver o resultado de quem confiou e entregou nas mãos de Jesus. A sua libertação é testemunho para que as pessoas venham à casa do Senhor, não só para ouvir a palavra, mas para confirmar. E isso aconteceu na tua vida mesmo. Você foi transformado mesmo e ver você sendo usado na casa do Senhor, na sua célula, o Deus agindo. E quem te conheceu lá fora, não, esse cara não é possível. Não é possível, que você se transformou e você vai dizer, sim, é possível. O Senhor mudou a minha vida completamente. Hoje eu tenho família, hoje eu sirvo a Deus e eu estou aqui para dizer que Ele quer mudar a tua vida também. A transformação que Ele faz em nós, irmãos, é tremenda. Aquelas pessoas vieram para ver Lázaro. Também vieram para chegar junto a Jesus para receber a sua bênção, mas eles queriam confirmar os sinais, tem que seguir os que creem, irmãos, é bíblico. Então, quando nós confessamos e nós entregamos a vida para Jesus, um milagre acontece de uma nova vida. Deixa eu lhe falar uma coisa muito grande. Quem somos nós hoje? Nós somos Lázaro, irmãos. Nós estávamos no túmulo, nós estávamos mortos e precisou que Jesus viesse para dizer, ei Lázaro, vem para fora, eu tenho uma vida abundante para você, saia desse mundo de pecado, saia desse mundo de dores, vem para a vida que eu tenho para te entregar. Precisamos admitir isso, irmãos, quem nós somos. Sabemos que já cheira mal, já tem 4 dias, nós já estamos há quantos anos no pecado, nós já estamos há quantos anos longe de Deus, e às vezes o fato de levantar a mão não quer dizer que você é de Deus, porque foi feito só o fundamento. Esse fundamento tem que ter uma casa erguida de santidade, de pureza, de intimidade, de vida, o que transborde na vida do outro. Por isso tanta desmotivação, por isso fica se arrastando para ir para a igreja, fica falando. Cresça em Jesus, que isso tudo vai passar. Entre na intimidade com Ele, você não vai viver mais isso, irmãos. Nós fomos levantados por uma voz, a voz de Jesus. Pai, está consumado. Ele consumou a proposta de transformar a minha e a sua vida. Ele nos tirou do túmulo, do pecado, da morte, da separação eterna de Deus. E nós não podemos querer voltar para ficar lá enfaixado outra vez, inerte, inoperante. Quantos crentes inoperantes na casa do Senhor, quantas pessoas que estão enfaixadas, não fazem nada, sequer carregam a Bíblia. Por isso que nós fomos levantados, fomos também acolhidos por pessoas que Ele enviou para nos ajudar nessa jornada. Porque você não quer ir para a célula para ser ajudado pelas pessoas que Deus levantou para te ajudar? Porque fica fugindo e se escondendo na sua dor? Irmãos, nós precisamos se entregar de verdade. Eu preciso de ajuda.
Procure ajuda, volte para a célula. Essa igreja é celular no modelo da igreja da cidade, simples assim. Se você não está em célula, você está fora. O Senhor te chamou para pertencer a uma família. Jesus te chamou para você ser útil na família. Você quer um filho inútil dentro de casa? Um filho que não pode nem jogar um lixo na fora? Um filho que não pode nem te ajudar a lavar uma louça? Como é que você age com ele? Ah, tadinho, deixa ele assim. Aí fica num quarto que é um chiqueiro, tem resto de comida, copo, prato, tudo no chão jogado. Você que é mãe, gosta de ver essa cena, irmãos? Aí vai lá, briga, corrige ele. Por quê? Ele está morto. Ele precisa de vida. Ele precisa de vida, porque ele está morto no sepulcro do seu quarto. É triste informar isso. Mas se nós não chegarmos para gerar a vida, Lázaro saia. Em nome de Jesus, ele não vai sair. É guerra espiritual, igreja. Nós não estamos vivendo dias fáceis mais. Se você é salvo, quando você entrega a sua vida para Jesus, precisa entender que você é curado quando você decide caminhar com pessoas que Cristo enviou para te ajudar. Eu não posso caminhar sozinha. Você não pode caminhar sozinho. Aprenda isso. E eu quero que você aprenda isso. Hoje o Senhor quer tirar você do sepulcro. Shalom, igreja! Bora conferir tudo que vai rolar essa semana? Pega o papel e a caneta, que tem muita coisa boa. Primeiro, para quem é guerreiro da madrugada. De terça a sábado, às 5 horas da manhã, temos o culto da madrugada. Vale muito a pena. Já na terça-feira, à noite, às 19 horas, rola o nosso culto de edificação. Vem, que vai ser poderoso. Quinta-feira é aquele dia especial, dia de célula nos lares. Não deixe de participar do seu grupo, viu? É momento de comunhão e crescimento juntos. Sexta-feira tem uma programação importante, saída para o encontro com Jesus. Se você vai participar, fique atento aos detalhes. No sábado, olha só que legal! Às 3 horas da tarde, rede de crianças, tanto na nova estação quanto nas bases. E à noite, às 19 horas, tem rede juvenil e rede One. Galera jovem não pode faltar. Agora, o domingo está recheado de programação, começando bem cedinho, às 8 horas da manhã, com o melhor culto da terceira idade. Logo depois, às 8h30, tem EBD, Escola Bíblica Dominical, para toda a família. Às 10 horas da manhã, acontece o culto de celebração e a rede de adolescentes. E para fechar o domingo com chave de ouro, às 18 horas, mais um culto de celebração. Agora presta atenção nesse evento especial. No dia 7 de março, às 19 horas, acontece a 23ª Vingança do Éden. Marca na agenda que esse você não pode ficar de fora. E dia 8 teremos a festa de Purim, às 10 e às 18 horas. Então é isso, família renovada. Nos vemos em todos esses eventos e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Dominical. É um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo, às 8h30 da manhã. Chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer a sua companhia e a sua atenção.
Que a mensagem de hoje permaneça no seu coração e produza frutos na sua vida. Lembre-se, Deus tem o melhor para você. Até a próxima semana. Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. Graça e paz, povo de Deus. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja Renovada, na Rede de Jovens 26+. Você que tem acima de 26 anos, gostaria de fazer um convite especial para você para estar aqui todos os sábados às 19 horas.